Bom, gente, eu acho que eu já vou dar início aqui. A apresentação está todo mundo vendo, né? O Ricardo vai cuidar da porta para mim. Se aparecer alguém aí, podendo entrar. E a gente pode dar início, então, aqui ao nosso trabalho. Muito rapidamente me apresentando, meu nome é Marcos Lima e eu comecei a atuar na área ambiental no meados dos anos 90, quando eu atuei, vamos dizer, na sociedade civil organizada, mas não tão organizada assim, e participei de alguns movimentos, enfim, me filiei ao Partido Verde, trabalhei até politicamente durante um tempo, e fui convidado para criar a Secretaria de Meio Ambiente do município de Petrópolis. Para quem conhece aí Petrópolis, a gente criou a Secretaria do Meio Ambiente, eu fui o primeiro secretário. A partir daí eu fui me interessando cada vez mais pelo tema. Confesso que fui um secretário que entendia muito pouco de gestão ambiental, para falar a verdade. Acabei aprendendo com o apoio aí de outros colegas que já estavam no meio há mais tempo e de técnicos de quem eu me aproximei, né? Foi uma experiência muito boa, eu aprendi muito, e de lá para cá eu me formei em Direito, depois eu fiz o mestrado em Direito da cidade na UERJ, né, com ênfase na área ambiental. Voltei depois de alguns anos para o setor público, onde trabalhei no órgão ambiental estadual aqui do Rio, o INEA, né, para quem é do Rio conhece. A gente fiquei lá de 2014 até o final de 2018, e durante a maior parte desse período eu fui servir como presidente do órgão. Então, eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito dos dois lados do balcão, né? Eu vivenciei o lado, aliás, talvez a gente possa até dizer três lados, né? Porque eu vivenciei muito a vida como ambientalista, enfim, trabalhando com ONG, mas também trabalhei como consultor, defendi infratores do meio ambiente, e também trabalhei no órgão ambiental, no setor público, que para mim foi muito proveitoso. Eu aprendi muito, principalmente aprendi muito da área técnica com os técnicos em que eu encontrei nos órgãos ambientais onde eu trabalhei, mais recentemente no INEA. Eu posso dizer, para quem não teve experiência em órgão ambiental, que, ao contrário do que as pessoas que estão do lado de fora podem pensar, os órgãos ambientais, de modo geral, eles têm técnicos muito capacitados. A característica também de quem trabalha em órgão ambiental é de ser apaixonado pelo que faz. Às vezes isso se confunde com ideologia, mas eu não vejo dessa forma. Naturalmente, a gente, né, assim, no meu caso, que saí, trabalhei em iniciativa privada, quando a gente encontra o ambiente de órgão público, algumas coisas realmente são diferentes, as coisas são mais difíceis, mas eu fui muito feliz aí nas minhas experiências que eu tive quando estive do lado do setor público, tá? Então aprendi muita coisa, e aí também tenho as minhas relações, e por isso que de vez em quando eu trago alguém que para nossas aulas, que agregam bastante nesse aprendizado, tá? Enfim, feita a apresentação inicial, eu vou começar então aqui propriamente no tema da nossa primeira aula, né, que é conceitos e princípios do direito ambiental. Eu acho que é importante, né, independente, a gente geralmente os grupos, né, que fazem parte dessas turmas são bem variados. A gente tem pessoas que são do ramo da biologia, tem pessoas que são estudantes de direito, né, ou mesmo advogados, engenheiros, arquitetos. Então é importante, né, que aquele pessoal, as pessoas que não têm muito envolvimento com a parte do direito, né, a parte jurídica da área ambiental, né, que estejam todos sintonizados e todos alinhados, né, tenham a mesma base jurídica para acompanhar
o curso, né? Naturalmente, uma das primeiras perguntas que eu levanto para a gente poder começar e estar todo mundo no entendimento é essa pergunta que está aí na tela. Vocês devem estar vendo aí a pergunta: o que é o meio ambiente? Né? Que pode parecer uma coisa assim razoavelmente óbvia, né, e simples, mas tem uma série de desdobramentos a partir de como você vai conceituar o meio ambiente, né? E tem um histórico também sobre essa definição e que, de certa forma, né, a gente busca como um marco aí inicial a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em Estocolmo, em 1972. Se Para quem não conhece, eu tenho aqui também o PDF que a gente pode compartilhar depois da declaração final. E ali a definição que se deu para o meio ambiente, essa que está na tela: o meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Tá? Então a gente vê que é uma definição bem abrangente, desculpe, o tema é bem abrangente, né? Quando a gente fala, vamos dizer assim, para a sociedade, quando a gente fala no nosso meio sobre meio ambiente, todo mundo imagina praticamente quase tudo está incorporado dentro do que é meio ambiente. Então, uma definição ela teria que realmente ter essa abrangência. De qualquer jeito, né, de 1972 adiante, essa conceituação ela se tornou ainda até mais abrangente quando nós chegamos e olhamos para a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, a Lei 6938, e tratou, né, dessa definição, incorporando também, além daquele conjunto de componentes, né, que a gente viu na definição de Estocolmo, né, conjunto de componentes físicos e químicos, a gente evoluiu para não só o conjunto desses componentes, mas também abrangendo as influências e interações entre esses componentes, né? E aí a gente vê a definição que vigora, né, com base na nossa Política Nacional de Meio Ambiente: o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? Então, vocês podem ver que é uma definição bem abrangente e que mais adiante também o conceito de meio ambiente urbano, né, que durante muito tempo, os anos 80, anos 90, se tornou um tema também bem discutido, passou a ser incorporado nessa conceituação de meio ambiente. Aí a gente tem, no caso, estou citando aqui um exemplo de uma resolução do CONAMA, que incorporou, aí, como vocês podem ver, o lado urbano, né? Apenas para que não se perdesse, não se começasse a desenvolver duas, vamos dizer assim, ciências diferentes, né? Uma para tratar de meio ambiente urbano e outra de meio ambiente natural, que já estava começando a ter uma tendência nesse sentido, e aí passou-se a incorporar o que me parece bem óbvio, né, que passou a se incorporar também o ambiente urbano dentro dessa definição, e isso acabou sendo traduzido em algumas normas de definição de meio ambiente. Tá? Acho que isso é bem tranquilo, a gente não precisa parar muito nessa questão mais conceitual. E a gente entra numa outra pergunta que aí sim a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, mas igualmente importante, porque a resposta para essa pergunta que está na tela traz desdobramentos os mais variados com relação à gestão ambiental, com relação à temática ambiental, né, principalmente com relação à responsabilização ambiental para quem comete danos ao meio ambiente. Então, eu apresento a pergunta: afinal, de quem é o meio ambiente? O que pode parecer que é uma coisa também simples de responder, nem sempre é. A gente tem que pensar, nós estamos aqui no meio de pessoas que têm uma formação na área ambiental, mas essa é uma pergunta que ela precisa ser esclarecida para a sociedade como um todo.
né? E aí eu gosto muito de trazer um exemplo de uma situação real que aconteceu comigo quando eu era secretário de Meio Ambiente lá em Petrópolis, e eu gostava muito de circular ali pelo setor da secretaria que atendia o público. E em determinado momento eu estava passando por ali, e aí percebi que estava rolando meio que uma discussão mais ríspida. Discussões são comuns nos órgãos ambientais, mas enfim, eu percebi uma discussão mais ríspida, e aí eu percebi que era um cidadão que estava discutindo com a atendente nossa lá da secretaria, indignado porque ele queria saber por que ele precisava de uma autorização para cortar uma árvore, né? E o argumento dele era um argumento bem razoável até. Ele dizia: eu sou proprietário de um terreno, eu tenho registro no cartório, está tudo regularizado, eu pago IPTU, por que eu não posso fazer o que eu quiser dentro do meu terreno? Eu imagino que é uma pergunta bem razoável, se a gente for pensar na sociedade como um todo, né? Se a gente sair do meio aqui onde estamos pessoas que entendem um pouquinho mais de direito ambiental, a pergunta é bem razoável, e eu entendi que eu precisava responder ao requerente, né, de uma forma bem didática e definitiva, para que ele realmente entendesse por que ele precisava pedir uma autorização para cortar uma árvore dentro do terreno dele. E aí eu comecei explicando um pouco, né, sobre esse conflito entre o direito à propriedade e o direito ao meio ambiente. Vamos então mergulhar um pouquinho na história, né, da civilização e lembrar que durante alguns séculos, né, desde o período da Idade Média, né, até mais ou menos o período da Idade Média, depois até o momento lá do Iluminismo, enfim, quem tinha direito à propriedade basicamente eram os reis, né, a nobreza e a igreja. Quase ninguém tinha direito à propriedade, né? Quando nós estamos falando aqui da civilização europeia aí até o século XVII, século XVIII mais ou menos. Então, a partir dos movimentos aí de iluminismo, enfim, né, das revoluções lá na Europa no século XVIII, né, até o século XIX, enfim, a questão da propriedade, a questão da liberdade, e a propriedade sempre muito associada a essa ideia de liberdade, passou a ser um sonho de consumo, né, da cidadania, dos cidadãos, né, das pessoas que moravam e que viviam da terra, principalmente. Então, esses conflitos todos levaram, né, como tudo na história, pelo menos no meu modo de ver, acontece como um pêndulo, né, você vai de um extremo a outro, sempre indo e voltando até alcançar um equilíbrio, de um momento em que ninguém era proprietário, todo mundo passou a querer ser proprietário, e aí você teve as revoluções, em especial a Revolução Francesa, em que a sociedade queria, entre outras coisas, ter direito também a um pedaço de terra. E aí, como num pêndulo, esse direito passou a ser considerado uma coisa praticamente sagrada, ao ponto da gente ter tido constituições, como a Constituição de Portugal, que vigorou até o início do século passado, que dizia lá que a propriedade era um direito sagrado, usando exatamente esse termo. E vocês podem imaginar, né, e aqui no Brasil também não era diferente, nós temos um direito inviolável à propriedade, isso está na nossa Constituição até hoje. Isso reflete o sentimento, né, reflete a nossa cultura. A nossa cultura é de defender a propriedade como se fosse a própria vida, né? Então a gente tem que começar a entender essa percepção das pessoas a partir desse histórico civilizatório todo, para entender o cidadão que estava lá batendo na porta da Secretaria do Meio Ambiente e pela primeira vez sendo questionado, né? A Secretaria do Meio Ambiente estava sendo criada naquele momento e pela primeira vez talvez alguém tenha impedido ele de cortar uma árvore, ou pelo menos não sem antes ele pedir uma autorização e o pedido dele ser analisado. Isso me colocou na posição em que eu poderia agora começar a explicar para ele, uma vez que eu entendia a cabeça dele. E aí eu fui falar de uma coisa chamada função social da propriedade.
Não sei se todos vocês aqui já ouviram falar nisso, mas a função social da propriedade, ela surgiu justamente a partir do momento que esse apego à propriedade, esse direito inviolável e sagrado da propriedade, começou a causar outros problemas, né? Então a gente saiu do momento em que ninguém era proprietário, passou para um em que todo mundo era proprietário e que a propriedade era uma coisa inviolável. Mas e as pessoas que não tinham economicamente condições de serem proprietárias, né? Então a gente começou a ter os problemas de principalmente na área rural, né, de luta pela terra, os grandes latifúndios, as grandes propriedades que não estavam sendo utilizadas, vamos dizer assim, racionalmente, ou de forma a produzir, a aproveitar a terra ao máximo. Então começamos a ter, não só no Brasil, mas de modo geral no mundo, começamos a ter um embate, né, nessa luta por um pedaço de terra, e que tornou necessário flexibilizar um pouco esse conceito de propriedade sagrado e inviolável, né? E isso fez com que a maior parte das constituições do mundo moderno criasse essas flexibilizações desse direito à propriedade. Então a gente vê, no caso aí, na nossa própria Constituição de 88, embora no artigo 5º diga que todos têm o direito inviolável à vida, à propriedade e uma série de outros direitos, no artigo 186 a gente fala sobre a tal da função social da propriedade. O que quer dizer basicamente o seguinte: olha, você pode sim ser dono de uma propriedade, ter seus direitos sobre essa propriedade, mas essa relação, ela só existe, ela só é legítima quando a propriedade em si cumpre uma função social. Ela precisa cumprir o seu papel. Qual é o papel da terra, né? O papel do solo? Prioritariamente é o quê? É produzir alimento, né? Ela tem uma função que ela não se restringe ao único proprietário. Se você tem uma propriedade de, sei lá, 100, 200 hectares e aquela propriedade está lá improdutiva, essa relação de propriedade ela não está legitimada. Isso em função disso que se passou a chamar de função social da propriedade. E esse conceito de função social da propriedade evoluiu um pouco mais conforme surgiram os movimentos ambientalistas, os movimentos pelo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, até o conceito de uma função socioambiental da propriedade. Então, não só a propriedade precisa ter o seu aproveitamento racional e adequado, né, como diz aí no inciso 1 do artigo 186, mas também ela precisa fazer uma utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ou seja, ao final dessa explicação toda, o pobre do requerente já tinha corrido dali há muito tempo para ir cortar a árvore sem pedir autorização nenhuma. Mas, brincadeiras à parte, né? Assim, eu acho que é o que a gente, no meu modo de ver, a gente precisa, tem esse papel também educativo, e principalmente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando essas questões ambientais ainda eram muito pouco absorvidas pela sociedade. Ainda são, né, Olga? Mas já evoluiu. Então, eu acho que hoje não preciso fazer essa aula toda de função socioambiental da propriedade para qualquer um que aparecer pedindo para cortar árvores. As pessoas já meio que sabem que tem regras, tem leis, né? Enfim, eu acho que isso fecha um pouco aí essa questão da função, né, de quem pertence à árvore no meu terreno, enfim, de quem é o meio ambiente, e nos leva, então, ao artigo que vocês vão todos decorar até o final do curso, que é esse que está na tela. Eu costumo dizer que ele é bem completo, porque basicamente tudo que eu preciso responder sobre esses conceitos de meio ambiente, eles estão aí, e principalmente essa questão de quem pertence, né, e quem tem o direito. Então a gente pode ver pela concepção da Constituição brasileira, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, ou seja, pressuposto que ele está lá para ser usado mesmo, né?
mas é essencial a sadia e a qualidade de vida, e aí a gente tem também uma elevação de um conceito de direito à vida, né, ampliado para ser um direito à sadia qualidade de vida, e por isso também é importantíssimo isso aí, impondo-se ao poder público e à coletividade, né, ou seja, a obrigação não é só do poder público, isso está na Constituição, a coletividade também tem o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? E mais um brilhantismo aí do artigo, de certa forma, acompanhando naturalmente os conceitos, né, que já tinham sido usados em outros países, em outras constituições, na própria Declaração de Estocolmo, enfim. E essa ideia das presentes e futuras gerações como detentores de direito, o que, para quem estuda direito na faculdade, vai provavelmente concluir que não tem nenhum outro artigo de nenhuma outra lei que crie um direito para alguém que sequer nasceu ainda, aliás, sequer foi concebido, porque no direito hereditário, né, no direito de família, um feto, né, um ser já concebido, ele já passa a ter alguns direitos, né, relacionados com o direito de herança, essas coisas. Mas alguém que sequer foi concebido, que sequer existe ainda como pessoa, passa a ter direitos com base nesse artigo da Constituição. E aí é por isso que eu gosto tanto desse artigo aí que vocês vão decorar até o fim do curso. Enfim, para fechar essa conceituação, né, eu acho que é importante também a gente enxergar que isso naturalmente nos coloca, né, numa sociedade, a partir dessa visão de meio ambiente que a gente viu no artigo 225, a gente está num ambiente de visão antropocêntrica, ou seja, nós temos um direito, nós, seres humanos, temos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito que garante a nossa sobreexistência, né, a nossa sobrevivência. Então, a gente pode dizer, né, que o ser humano ali se colocou no centro das preocupações com o meio ambiente, daí o nome visão antropocêntrica, né, o ser humano no centro, em contraposição a uma visão biocêntrica, né? Embora eu estou falando em contraposição, mas os dois não precisam necessariamente brigar. Tanto que, dentro da nossa própria ordem jurídica, nós temos leis que partem de uma visão biocêntrica. Alguém se arriscaria a me dar um exemplo aí de leis que têm, vamos dizer assim, a preocupação na proteção do meio ambiente pelo meio ambiente em si, ou seja, independente da existência do ser humano? Se a gente parar para pensar, eu acho que a gente pode dizer que essas leis elas partem de uma visão biocêntrica, quer dizer, o animal como sendo ele por si próprio detentor de direito, né? Uma vez que eu acho, me atrevo a dizer aqui, mas quem for da área da biologia aí pode me contestar, que se a gente exterminasse todos os cachorros e todos os gatos, o ser humano não se prejudicaria do ponto de vista de sobrevivência material, pelo menos, né? Dessa, enfim, de uma eliminação desses animais. Então, quando a gente protege esses animais através de lei, eu diria que sim, existe um tantinho de visão biocêntrica já surgindo no nosso ordenamento jurídico, o que é muito bom, o que é muito, eu acho que isso agrega ao nosso componente humano, né? Que desejar o bem-estar e a proteção dos nossos irmãos, né? Animais. É, tudo bem até aqui? A gente tem ainda aí os princípios do direito ambiental para tratar. E aqui só estou colocando na tela para vocês verem que essa questão do antropocentrismo, né, não é uma invenção da Constituição brasileira, isso estava lá também na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, têm direito a uma vida saudável, produtiva e em harmonia com a natureza. Tá? Até aqui eu coloquei, então, o exemplo, né,
dessa visão biocêntrica está na Lei de Crimes Ambientais, né, quando diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, né, e aqui frise-se o domésticos ou domesticados, porque, na minha visão, é o que distingue uma lei antropocêntrica da biocêntrica quando ela está preocupada com os animais que não são necessariamente aqueles que compõem, né, o nosso, que são necessários para a nossa sobrevivência como espécie. Então, é uma visão, tá, gente? Isso aqui pode ser muito discutido, isso é uma visão que eu entendo que isso representa essa visão biocêntrica, mas há quem diga também que não, tá? Enfim, aí a gente dá, então, com base nesses conceitos aí bem absorvidos, a gente pode começar a tratar dos conceitos e princípios do direito ambiental como um todo, que norteiam, e aí é importante um pouquinho de mergulho no mundo do direito, né? O que são princípios, na verdade, né? Os princípios, eles podem não ser, muitas vezes, normas escritas em decretos, em leis, em portarias, mas eles são conceitos que são absorvidos pela sociedade, né, e que se fazem representar em grande parte das leis e das normas. Eles servem muitas vezes para orientar uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, quando existe um conflito de interpretações, né, de uma lei. Então, os princípios eles são muito importantes e eles sim fazem diferença na forma como a gente tem que se comportar, né, para estar em harmonia com as normas da nossa sociedade, né, do nosso país. E o primeiro princípio que eu tô trazendo aqui para vocês, e aí já também eu aproveito para deixar claro que o seguinte, vocês vão ver vários livros e de várias fontes diferentes, nem todo mundo adota exatamente os mesmos princípios como sendo os princípios do direito ambiental. O que eu quero dizer é o seguinte, tem princípios que são derivados de princípios, e aí alguns autores identificam eles como sendo uns princípios autônomos. Por exemplo, a gente vai falar do princípio da participação, da informação, e aí há quem chame o princípio de informação de participação e vice-versa, tem quem conceitue os dois de forma separada, tá? Então, eu estou só preparando vocês, porque pode ser que no final vocês falem assim, poxa, mas o Marcos esqueceu do princípio X, do princípio Y. Então, eu estou elencando aqui os que eu acho que são principais, com base na literatura, mas certamente podem ser que surjam outros que vocês entendam importantes, mas a gente pode, no final, também debater sobre isso aí, não tem problema. O primeiro princípio, que me parece ser, né, um princípio basilar aqui do direito ambiental, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E como a gente falou, isso é um desdobramento de um avanço da percepção da nossa sociedade do que seria o direito à vida, né? Durante muito tempo na história, você ter direito à vida por si só já era uma grande conquista, né? Nós lembramos que a gente viveu períodos obscuros aí na história, na Idade Média, enfim, que as pessoas eram assassinadas aí pelos poderes constituídos sem muita, enfim, sem muitos direitos, sem muitas opções de defesa, né? E aí, a partir do momento, né, com o surgimento do iluminismo, enfim, das lutas pelos direitos humanos e tal, isso passou a se tornar uma coisa básica em qualquer constituição, o direito à vida. A verdade é que, aos poucos, a sociedade, conforme evoluindo também, né, graças a Deus, começou a questionar. Sim, a gente tem o direito à vida, mas em que condições, né? Eu não sei se vocês viram, um exemplo que chama a minha atenção, e aí até por isso a foto que eu coloquei aqui, que me chama a atenção, foi de um filme que eu vi, Quem Quer Ser um Milionário. Eu não sei se vocês todos viram, mas no início do filme tem uma cena muito, mas muito, muito deprimente de umas criancinhas correndo e brincando num valão desses de esgoto, né? Enfim,
que é um retrato, pelo menos era um retrato, não sei como é que é hoje, mas imagino que não seja muito diferente, né, lá na Índia, e que também é um retrato em muitos lugares aqui no Brasil. Convenhamos que a gente ainda está muito longe de ter um país que possa se vangloriar do seu saneamento. Então, eu estou usando isso como um exemplo, né, do que seria uma vida não digna, né? E lá atrás na história, por exemplo, a vida daquelas pessoas, principalmente na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, aquelas pessoas jovens que iam trabalhar nas minas de carvão e entravam nas minas antes do sol nascer e voltavam depois que o sol se punha, e muitos morriam ainda adolescentes, né, ou jovens adultos, sem, enfim, tendo tido muito pouca oportunidade de viver à luz do sol, né, enfim. E isso também, desde esse momento que essas coisas começaram a ser questionadas, e daí a importância do princípio, né, da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, não, a partir de um momento, a nossa sociedade não estava mais satisfeita em simplesmente ter um direito à vida. Era importante que a gente tivesse um direito à vida digna, né? E isso está totalmente relacionado com a questão ambiental. E aqui só repetindo aí para frisar no nosso artigo 225 a parte que fala do direito, né, a essencial a sadia qualidade de vida, tá? Como parte da obrigação do poder público e da coletividade de garantir. Beleza? Esse conceito, então, se resume mais ou menos nessa explicação. Aí a gente tem agora também outro conceito que é bem importante no direito ambiental, na proteção do meio ambiente, que é o princípio da prevenção. Quem nunca ouviu falar, né, que prevenir é melhor do que remediar, né? Esse é um ditado popular, mas que é bem apropriado para as ações ambientais, né, para a gestão ambiental. Dentro de uma outra premissa, que também é conhecida, e aí já é uma questão mais técnica, que os danos ao meio ambiente, normalmente, eles são de difícil reparação, né? Uma coisa é, desculpe, o dano que você comete contra o carro, né, da outra pessoa, quando você tem um acidente de carro na rua e aí o cara vai lá e conserta o carro, você paga o dano e está tudo resolvido. Quando alguém taca fogo numa propriedade rural e queima 2, 3 hectares de vegetação de Mata Atlântica, a reparação disso aí é extremamente difícil e demorada, né? Então, mais do que em qualquer outra coisa, o princípio da prevenção, né, o ato de prevenir, ele é importantíssimo na área ambiental, tá? Então, daí nós temos aí como exemplo, né, educação ambiental, o próprio licenciamento ambiental, que é uma forma de se agir antecipadamente, né, com base em evento futuro e previsível, e aí eu friso o previsível, porque adiante a gente vai falar do princípio da precaução, e aí vocês vão entender que isso faz uma diferença, né? Mas, enfim, a criação de normas e parâmetros ambientais, né, também trabalha com o princípio da prevenção, as ferramentas, né, que previnem acidentes ambientais, como as redes de contenção de óleo, né, nos portos, enfim. Então, tem uma série, né, inúmeros exemplos aí de aplicação do princípio da prevenção na legislação ambiental. Agora, é importante fazer uma distinção, né, e isso é muito comum as pessoas fazerem confusão, entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução. E, basicamente, o que difere um do outro está relacionado com a previsibilidade desse dano, né? Se você for pensar no exemplo que eu dei do fogo na mata, eu acho que é bem razoável, né, para o ser humano médio, que eu detesto essa expressão ser humano médio, mas enfim, passou. É razoável que a gente imagine que a maioria das pessoas, independente da sua formação, né, tenham a noção de que riscar um fósforo, acender uma fogueira numa mata, principalmente em época de seca,
a possibilidade de um incêndio acontecer é bastante previsível, né? Então, isso induz, né, a medidas com base no princípio da prevenção que impeçam que alguém ponha fogo, né, que, por exemplo, acenda uma fogueira, né, você tem lá as regras de utilização de uma unidade de conservação, as placas espalhadas dentro de um parque, né, para não se fazer fogueira, enfim. Isso está tudo muito bem alinhado com um evento que é previsível. Agora, o princípio da precaução ele vem tratar de uma outra coisa, né? Ele vem tratar de um evento futuro que seja imprevisível, né? De um dano que a gente não sabe qual vai ser. O que seria um exemplo que, pelo menos há uns 20 anos atrás, né? E eu estou me entregando aí com a foto, né? De algo que era uma tecnologia nova e que nem todo mundo tinha uma certeza sobre que danos aquilo poderia causar. As torres de telefonia celular. Transgênicos são outros exemplos também, né? Havia muita dúvida, e existe ainda, né, para ser bem sincero, quanto aos danos possíveis a partir do uso dessas tecnologias. Então, o princípio da precaução ele vai dizer o quê? O princípio da precaução vai dizer, mesmo quando existe uma incerteza sobre um dano, é necessário que os poderes constituídos, os órgãos públicos, enfim, as legislações, criem, né, barreiras para os atos que podem levar a esses danos imprevisíveis, tá? Então, basicamente, traduzindo um pouquinho o que está escrito aqui no princípio 15 da Declaração do Rio, que eu acho que tem uma dificuldade de redação aí, porque é um pouco confuso, mas eu acho que eu tentei dar essa explicação antes até de mostrar o texto por causa disso. De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, e aí a gente está falando de Estados, a gente está falando de nações, né? De acordo com as suas capacidades, quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ou seja, eu, Estado, né, país, enfim, nação, eu não posso, alegando que eu não sei quais são as consequências, né, do uso da tecnologia de telefonia celular, eu não posso, com base nessa alegação, não fazer nada a respeito. Tá? É o contrário. Diante da incerteza, ou seja, na dúvida, né, adote-se uma medida que seja eficaz para prevenir a degradação ambiental. Importante frisar, né, que o povo lá da Rio 92, e nós estamos falando de líderes mundiais, enfim, foi um evento com uma representatividade muito grande, né, de diversas nações. Provavelmente, né, eu julgo que não teve nenhuma outra com tanta representatividade depois dessa. O que a gente viu depois foi mais do mesmo, né? Depois eu vou deixar a Olga comentar se ela concorda comigo ou não, mas enfim, lá também houve a preocupação de fazer essa ressalva do economicamente viável, né? E por que a gente está falando disso? Porque você pode também e deve levar em conta, né, a questão das consequências econômicas, né, de determinadas medidas. Tá bom? Continuando aqui nos nossos princípios, um outro que é muito importante para a área ambiental é o princípio da reparação. O, todo mundo, o que toda sociedade quer, né, quando existe um dano ao meio ambiente, ou pelo menos é a minha percepção, é que aquele dano seja reparado. E quando a gente fala reparar, é reparar ao status quo anterior. Ou seja, se tinham 89 árvores em pé, né, com uma idade avançada, vamos dizer, de umas árvores maduras de 20, 30 anos de idade, depois que essas árvores são cortadas, seja lá por qual for o motivo, desde que não licenciado, enfim, o que se quer é que essas árvores sejam plantadas de volta no lugar. Vamos dizer que seja um incêndio criminoso ou não.
E essa reparação, ela é uma obrigação que, inclusive, antecede, né, a responsabilidade civil ou a responsabilidade criminal. Então, a nossa norma, né, e em especial a Constituição, lá no 225, parágrafo 3º, vocês vão ver que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, e penais é quando a pessoa incorre em crime ambiental, e administrativa, se for multa, né, no âmbito, né, de um órgão ambiental, independente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, reparar os danos é a primeira coisa que tem que se buscar, né? E as outras vêm na consequência, e já deixando claro para o infrator que o fato dele pagar uma multa não significa que ele não precisa reparar os danos causados por ele, tá? E também, né, a gente indo um pouquinho mais adiante no que se diz respeito à responsabilidade sobre dano ambiental, a responsabilidade aqui dentro do nosso mundo jurídico é o que chama de uma responsabilidade objetiva, o que quer dizer o seguinte: não dá nem para o sujeito dizer que ele não teve culpa. Uma simples um ato que tome, vamos dizer assim, que assuma um determinado risco, né? E vamos dizer aí, por exemplo, a pessoa que quer construir um posto de gasolina, né, trabalhar nesse ramo, quer fazer um posto de gasolina, ela está assumindo um risco com essa atividade, que é uma atividade que gera certos riscos, né? Ou quem está transportando, por exemplo, produtos tóxicos, né, nesses caminhões aí que vão pela estrada fora aí, margeando algumas áreas bastante sensíveis, né? BR-040, por exemplo. A pessoa que está assumindo um negócio desse tipo, uma atividade desse tipo, ela assume uma responsabilidade e, naturalmente, a reparação vem em consequência de qualquer dano causado por essa atividade, e aí independente de culpa. O cara pode dizer assim: eu não tenho culpa, rolou uma pedra quando eu estava subindo com a minha carreta a BR-040 na direção de Petrópolis, a pedra derrubou o caminhão virou e entornou aquele produto tóxico todo naquela mata bacana ali, enfim, de Mata Atlântica remanescente ali naquela região. Isso não vai livrar o sujeito da obrigação de reparação e nem da de multa, né? Enfim, pode ter um atenuante ou outro na hora de aplicar uma multa, mas a reparação ela acontece independente de culpa, né? Eu tô indo um pouquinho adiante do princípio da reparação, tá, gente? Só para aproveitar o gancho para explicar para vocês uma coisa que não está no conteúdo, na programação do nosso curso, mas que é a chamada responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente, tá? Que é o que vigora na nossa legislação, tá bom? Bom, e aí a gente entra nesse outro princípio que também é uma inovação, né, vamos dizer assim, da área ambiental. Alguns desses outros princípios a gente pode vê-los sendo aplicados em outras áreas que não sejam na área ambiental. Mas o princípio do poluidor-pagador ele está bem afeto à questão ambiental e ele é muito fácil de confundir, né? Porque ele impõe ao empreendedor, muitas vezes, um custo, né? E é fácil isso ser caracterizado, às vezes, como aplicação do princípio da reparação, ou também já vi pessoas entendendo que isso é simplesmente cobrança de taxa, enfim. Então, eu quero que vocês entendam bem o que é esse princípio do poluidor-pagador, e vou usar um exemplo também que remete aí à questão da poluição do ar, né? E aí vocês, eu espero que ajude a entender. Quando uma empresa, né, uma atividade que pode ser uma atividade industrial, por exemplo, que tem como uma das suas características o impacto na poluição na atmosfera, né, através do lançamento de emissões, né? Ainda que essas emissões estejam dentro do padrão admitido, porque é preciso entender que até um determinado limite
é permitido lançar emissões, tá? Ainda assim, existe um dano, existe um impacto, né? Existe aquilo que a gente chama de externalidades ambientais, que podem ser, inclusive, na saúde das pessoas, né, em função dessa questão ambiental, e que vai gerar um custo para quem? Vai gerar um custo para o poder público, né? De modo geral, quem vai atender aqueles que vão, vamos dizer assim, aumentar o índice de doenças pulmonares, enfim, na população em volta de uma indústria que está lançando poluente no ar, e mesmo, volto a frisar isso, mesmo que esses poluentes estejam dentro dos padrões, né, isso vai gerar, de certa forma, um custo no tratamento dessas pessoas. E esse custo, quem vai pagar vai ser o poder público, não estamos falando de SUS, né, estamos falando de Serviço Público de Saúde, que é a maioria, né? E quem vai pagar o serviço, no final das contas, é toda a sociedade através dos seus impostos. Tá? Então, a ideia do princípio do poluidor-pagador, que também é chamado muitas vezes de usuário-pagador, é transferir esse custo, né? Tirar esse custo do serviço público, da sociedade, né? Leia-se serviço público como sociedade como um todo, e trazer de volta, né, para aquele que está gerando essas externalidades ambientais, ou seja, o empreendedor. Como é que se faz isso? No caso, por exemplo, da Política Nacional de Recursos Hídricos, quando cobra-se uma taxa pela outorga, né, do uso de água para o processo produtivo de uma empresa, você está trazendo a partir de um valor, né, que monetário, está monetizando essa transferência, né, quando esse dinheiro vai para um fundo de recursos hídricos e esse fundo vai ajudar a implantar projetos que sejam para melhorar a limpeza, a qualidade dos rios. Tá? Então, você tem uma internalização de custos para evitar que seja a sociedade como um todo gastando, né, por conta dessa atividade legítima e licenciada, né, empresarial. Voltando ainda aqui no exemplo da poluição do ar, a gente tem situações aqui no estado do Rio de empresas que estão operando e lançando poluentes, mas que, por conta de condicionantes na licença, né, tiveram a obrigação de implantar monitores, né, aparelhos, equipamentos de monitoramento de qualidade do ar, né, não dentro da empresa, mas do lado de fora. E aí o empresário vai questionar assim, olha, mas espera aí, você não pode me obrigar a botar equipamento para monitorar a qualidade do ar fora da minha empresa. Esse equipamento está fora do meu controle, enfim, isso não pode ser assim e tal. Você tem esses questionamentos, né? E aí a explicação nesse caso é justamente a do princípio do poluidor-pagador. Fala assim, olha, esse monitoramento do ar que está sendo feito com o seu dinheiro, ele está sendo feito para que a gente, poder público, possa tomar as medidas necessárias antes que isso se torne um problema e assim evitar os custos para a sociedade, né? Assim evitar gastos com o setor de saúde para cuidar das pessoas que depois vão desenvolver algum problema pulmonar. Essa é a explicação e esse é um dos melhores exemplos, né, práticos, tá? Tá todo mundo tranquilo com o princípio do poluidor-pagador, que também está previsto lá na Declaração da Conferência do Rio, mais ou menos como eu acabei de descrever aqui, que vocês podem ver aí. Aqui também é outro exemplo, né, que eu já tinha também falado sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, quando instituiu a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Aí você pode também caracterizar o princípio do usuário pagador, porque em muitos casos grandes usuários de recursos hídricos, né, não estão necessariamente poluindo, mas estão utilizando a água, como, por exemplo, na indústria cervejeira, a indústria de bebida de modo geral, que é considerado grandes usuários e eles pagam a taxa de outorga, né, pelo uso da água. E aí não caberia bem poluidor-pagador, porque eles podem estar até nem poluindo nada, mas de qualquer jeito se aplica aí esse princípio.
Por isso que eu falei, em alguns livros vocês vão ver lá separado o poluidor-pagador, separado do usuário-pagador, e eu estou aqui tentando só tornar o tema mais objetivo, tá? Aqui só completando a Política Nacional dos Recursos Hídricos, lembrando que a gente vai estudar isso, uma das aulas é sobre a política de recursos hídricos. Bom, outros princípios que também são importantes para o direito ambiental, o princípio da informação, né, dando conta que é importante que a sociedade tenha conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo e que tenha consequências no meio ambiente, até para que as pessoas possam exercer o seu direito de se manifestar, de questionar, enfim, de denunciar. Então, com base nesse princípio, a gente tem certas regras, como, por exemplo, da Resolução CONAMA 237, que obriga a divulgação dos requerimentos de licença ambiental. Isso, assim como as audiências públicas de EIA-RIMA, isso justamente para que não aconteça de você que está lá morando em algum lugar bem tranquilinho, lá na área rural, de repente você acorda com o barulho de uma retroescavadeira detonando com toda aquela vegetação, com todo aquele ambiente, né, natural que você está acostumado a ver, e você nem sabia, quando você vai ver, aquilo é uma atividade que foi autorizada, licenciada por um órgão ambiental. Né? A ideia é que as pessoas, que a sociedade tome conhecimento desses licenciamentos antes sequer da licença sair, né? E isso se dá através da obrigação de publicação desses requerimentos de licença ambiental. Naturalmente que a gente pode questionar, né? Porque até que ponto publicar alguma coisa em diário oficial é realmente, né, dar conhecimento às pessoas de alguma coisa que vai acontecer lá onde elas moram, né? Isso é questionável, mas enfim, é o que se tem, né? Com certeza tem muito espaço para aprimoramento aí da aplicação do princípio da informação. As audiências públicas de IARIMA, eu acho que são um exemplo melhor, né? A obrigatoriedade desses empreendimentos de significativo impacto ambiental de serem feitos com estudo de impacto ambiental, e esses estudos terem que ser apresentados para a sociedade de várias formas, né? Não é só através das audiências públicas, mas de várias outras formas, mas também através das audiências públicas, né? Isso também é uma aplicação do princípio da informação. Até que, para a gente atualizar, né? Aqui repetindo aqui só o texto da Resolução CONAMA 237, aqui no Estado do Rio, muito recentemente, criaram uma norma do CONEMA, né, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, permitindo a audiência pública virtual, ou seja, a audiência pública online. Né? Isso aí a gente já pode dizer que é um legado da pandemia, né? A partir do momento em que quase todo mundo está se virando com reuniões online, né, através de videoconferência. Então, criaram também um instrumento da audiência pública virtual. Aliás, essa audiência pública presencial chegou a ser marcada, foi necessário o Ministério Público questionar e para depois, eventualmente, o órgão ambiental recuar na realização da audiência pública. Só que eles recuaram, mas aí eles correram para aprovar uma alternativa que seria essa audiência pública, que, inclusive, né, a regra é dela ser adicional à audiência pública presencial. Mas, como vocês podem ver aí no artigo 2º, eles encaixaram esse detalhezinho aqui, me pareceu bem curioso, né? Devido à pandemia do coronavírus, quer dizer, é uma lei, é uma resolução que está amarrada a uma pandemia de um vírus específico, ou seja, se daqui a 6 meses tiver uma outra pandemia de outro vírus, ele não serve para permitir a audiência pública exclusivamente por meio eletrônico, tá bom? Bom, e o princípio também que eu passei aqui, legalidade. O princípio também que é importante no direito ambiental, isso até para garantir também a segurança jurídica, né, das licenças, enfim, é o princípio da legalidade, onde ele tem duas vertentes diferentes, né? O princípio da legalidade, ele serve de um jeito para o administrador público e ele serve de outro jeito para o administrado, né? Para o cidadão, para o empreendedor, enfim.
como é que é essa diferença? Na administração pública, o princípio da legalidade ele vai dizer que o gestor público, o órgão público, enfim, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Ele não pode inventar nada, tá? Então, assim, se o agente público que trabalha na área ambiental cismar que vai cobrar uma licença ambiental de todo mundo que tem carrocinha de pipoca na rua, ele não pode simplesmente fazer isso sem que exista uma lei determinando essa obrigação, tá? Então, o administrador público ele está limitado por aquilo que a lei diz que ele pode fazer. O cidadão, por outro lado, ele pode fazer tudo desde que não seja proibido por lei, tá? Então, o cidadão que quer botar uma carrocinha de pipoca na rua e vender, se não tiver nenhuma lei que diga que ele não pode fazer isso, ele pode. Entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem que tem dois desdobramentos aí do princípio da legalidade e ele é muito importante, principalmente quando a gente está analisando a questão de gestão ambiental e licenciamento, porque até para garantir, vamos dizer, o direito das pessoas, né, ele tem que estabelecer certas regras e certos limites de atuação para o agente público, para não existir, por exemplo, arbitrariedade, né, ações que estejam não embasadas pela ciência, muitas vezes, ou pela legalidade, mas simplesmente pela cabeça do sujeito. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, né, eu fui procurado por uma pessoa porque estava trabalhando lá na região dos lagos, isso foi antes da pandemia, óbvio, né, e tinha um quiosque, alguma coisa parecida com um barco assim na praia, vendendo bebida, e, enfim. E apareceu um fiscal lá da unidade de conservação, no caso Parque da Costa do Sol, e apreendeu o material dele, né, todo o material, e levou embora, dizendo que ele não podia estar ali, que ele tinha que ter licença, enfim e tal. Só que ele fez isso de uma forma arbitrária. Ele não fez um documento e entregou para o sujeito dizendo que estava embargando a atividade e apreendendo equipamento. Ele simplesmente pegou e levou. E o sujeito foi atrás do cara perguntando assim, mas espera aí, para onde que você vai levar isso? E o cara não respondeu nada, mandou ele procurar o advogado, não falou nada, levou embora, não deixou nenhum documento com o cidadão lá que estava exercendo uma atividade, né, que aparentemente, né, naquele momento, até dava a aparência de ser ilegal, mas o ato, a forma como o agente público conduziu aquilo, acabou tornando o ato dele nulo, porque ele não se embasou no princípio da legalidade. Porque existem regras específicas que orientam e norteiam a fiscalização. Exatamente para isso não acontecer, para não dar margem para arbitrariedade, né? Então, o fiscal ele tem que apresentar um documento para comprovar que ele é fiscal, né? Porque quem garante que você está lá na praia lá vendendo tuas coisinhas lá, alguém pega o teu material e leva embora dizendo que é fiscal e às vezes não é fiscal, né? Então, assim, tem todas umas regras, né? Regras de forma, inclusive, que norteiam a atuação do agente público, mas é exatamente para garantir os direitos também, né, das pessoas, do livre empreendimento, tá? Então, assim, a carrocinha de cachorro-quente, se o órgão público entender que aquilo causa um dano ao meio ambiente e que deveria necessitar de uma licença, então o órgão público tem que criar uma norma, um decreto, ou tem que uma resolução, enfim, aquilo que for pertinente do ponto de vista jurídico, para poder embasar a ação de fiscalização. Não pode ficar isso assim no mundo da subjetividade, tá? Então esse é o princípio da legalidade. E por último, importante também, né, esse importante princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que de certa forma também serviria para eu explicar para o meu amigo lá que queria cortar árvore por que ele não pode cortar árvore, né, uma vez que o direito da coletividade tem mais valor do que o direito do particular. Assim, existem conflitos de direito. Esse negócio que a gente vê por aí, a pessoa falou assim, está prejudicando o meu direito de ir e vir. Hoje é moda, todo mundo questiona o direito de vir. Não, porque pô, eu posso ir para onde eu quiser, com máscara, sem máscara. E as pessoas esquecem isso. Assim, tá, existe um direito constitucional de ir e vir,
mas também tem o direito de todas as pessoas à saúde. Então, se você tiver que pesar entre o direito de uma sociedade toda e um direito de um indivíduo qualquer que quer andar pela rua num dia que ele tinha que ficar em casa, realmente, né, existe aí a preponderância, né, a supremacia do interesse público sobre o privado. Naturalmente que isso tem que ser regrado, isso não pode ser assim, como eu disse, não pode ser da cabeça de quem está na rua na hora, isso tem que estar bem embasado em regras específicas, e isso é muito importante nessa hora. Mas, de fato, é tranquilo que, numa eventualidade de uma ameaça, por exemplo, né, de um empreendimento que pretende cortar uma quantidade enorme de árvores, e se ele for levar isso com base simplesmente no direito dele à propriedade ou no direito do livre empreendimento, ele vai esbarrar na supremacia do interesse público, que é o interesse da sociedade toda de ter acesso àquele oxigênio que aquelas árvores produzem, não só oxigênio, mas todos os outros serviços ambientais que as árvores produzem, né? Os biólogos aqui da turma com certeza vão saber enumerar aí pelo menos uns 10 a 15 serviços ambientais que as árvores prestam. Eu, como advogado, assim, eu tenho uns 3 ou 4 de cabeça, mas, enfim, é o suficiente para justificar o que? A necessidade de um procedimento de licenciamento, de uma avaliação, antes de autorizar alguém a cortar as árvores, ainda que seja um direito legítimo, que seja uma propriedade da pessoa, mas é preciso colocar em primeiro lugar o direito da sociedade como um todo. Enfim, essa é a minha lista de princípios que eu acho que dão uma boa resumida e embasam bem a atuação na gestão ambiental pública. Mas, como eu disse, certamente pode ser que surjam outros aí, e qualquer coisa, se vocês quiserem trazer aqui para a gente debater, a gente traz. E isso conclui aí a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário?